Olá a todos e a todas, me chamo Henderson Castelo Souza, sou aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola da UFC e vou apresentar o trabalho intitulado Biomassa da Cultura do Milho, sob estresse salino e adubação orgânica. A nossa apresentação está dividida em introdução, objetivo, material e métodos, resultados de discussão, conclusões, referências bibliográficas e os agradecimentos. O milho, Zé é uma cultura amplamente produzida no mundo e no Brasil, sendo importante fonte alimentar tanto humana quanto animal. No Nordeste brasileiro, a área plantada chega a 2,6 milhões de hectares, segundo os dados da Conab de 2021, mostrando aí a relevância que essa cultura tem na nossa região. Mesmo com todo esse avanço e toda essa importância, alguns produtores realizam manejos inadequados para a cultura, principalmente relacionados ao manejo da irrigação e o manejo da adubação. Vale ressaltar que a cultura apresenta uma salinidade limiar de 1,7 decissimes, sendo aí considerada uma cultura moderadamente sensível à salinidade. O uso de água salina para a produção vegetal vem cada vez mais sendo objeto de estudo, uma vez que a escassez de água de boa qualidade está cada vez mais presente, principalmente em regiões onde a evapotranspiração supera a pluviosidade ou a mesma também é irregular. Porém, o uso dessa água salina deve ser feita de uma maneira correta e levando em consideração alguns pontos, uma vez que essa água é carregada de íons específicos que afetam o crescimento vegetal, prejudicando aí processos morfofisiológicos e bioquímicos, afetando aí diretamente o comportamento das espécies cultivadas sobre esse tipo de manejo. Como estratégia de mitigação para esses estresses impostos pela salinidade, pesquisas vêm sendo feitas aí para buscar alternativas, sendo elas aí a nutrição mineral, o uso de cobertura morta como uma prática conservacionista, e uma que vem ganhando bastante destaque também nesse sentido é a utilização de fertilizantes orgânicos, visando aí maximizar a produção agrícola com recursos da própria área, com o objetivo de melhorar as condições físico-químicas do solo e a produtividade da cultura, minimizando assim os estresses impostos pela salinidade. Com isso, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar a biomassa da cultura do milho sob estresse salino e combinações de adubação orgânica. O trabalho foi realizado na Fazenda Experimental Piroás, pertencente à Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, localizada no município de Redenção, Ceará, sendo o experimento realizado no período de agosto a novembro de 2020. Na figura 1 podemos observar a área experimental. Foi a BRS Catingueiro, utilizando-se 4 sementes por cova, com espaçamento de 1 por 0,3 metros entre as linhas de plantio e entre plantas, sendo semeadas 4 sementes por cova. Após 15 dias, foi feito um desbaste, deixando-se apenas uma planta por cova. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, em esquema de parcela subdividida com 4 repetições, onde a parcela correspondeu a 2 condutividades elétricas da água de irrigação, sendo ela 0,8 e 3 decissimes, onde a solução salina de 3 decissimes foi preparada através da dissolução dos sais cloreto de sódio, cloreto de cálcio e cloreto de magnésio, na proporção de 7:2:1, sempre obedecendo aí a relação entre a CE e a sua concentração, conforme a metodologia de Rhodes e colaboradores 2000. E as subparcelas corresponderam a combinações de aplicações de fontes de adubos orgânicos, sendo elas C1, esterco bovino mais biofertilizante de aves mais biofertilizante caprino, C2, esterco bovino mais biofertilizante caprino, C3, esterco bovino mais biofertilizante de aves e C4, o tratamento controle sem adubação. As fontes utilizadas para essa adubação são mostradas aqui na figura 2, sendo a figura A o esterco bovino, a figura B o biofertilizante caprino e a figura C o biofertilizante de aves. Os dois biofertilizantes utilizados eles foram preparados na presença de oxigênio, utilizando-se uma parte do material para uma
parte de água, ou seja, na proporção de 1:1, deixando-se descansar aí e fermentar durante 30 dias antes da primeira aplicação. A aplicação ela foi realizada em sulcos paralelas às linhas de plantio, né, que eram abertos, e após a aplicação das fontes, eles eram fechados para evitar perdas do material. Aqui na tabela 1 nós trazemos a caracterização química dos adubos orgânicos utilizados, dos 3 tipos. O solo da área experimental é classificado como solo vermelho e amarelo, de textura franco-arenosa, com densidade global de 1,32 kg por decímetro. A amostra desse solo foi levada para o laboratório, com o objetivo de caracterizar os atributos químicos que a gente pode observar na tabela 2. As análises das variáveis se deram aos 90 dias após a semeadura, sendo elas relacionadas à biomassa das plantas, sendo elas massa seca das folhas, massa seca do colmo e massa seca do pendão, onde foi realizada uma repartição da planta nas diferentes partes, e essas partes foram acondicionadas em sacos de papel e levadas à estufa de circulação de ar fechado por 72 horas a uma temperatura de 65 graus. Após atingirem peso constante, as mesmas foram analisadas, né, em balança analítica, mensurando aí o seu peso em gramas. Os dados, após foram submetidos à análise de variância e, quando significativos, foram submetidos a teste de média, pelo teste de Tuque ao nível de 5% de probabilidade, utilizando-se o programa Assistat 7.7 Beta. Como resultado, nós trazemos aqui a tabela 3, que é o resumo da análise de variância para as variáveis estudadas, onde nós podemos perceber que a matéria seca da folha e a matéria seca do pendão foram influenciadas significativamente pelas condutividades elétricas da água de irrigação, e a matéria seca do colmo não foi influenciada por nenhuma variável. Na figura 1, nós trazemos os resultados referentes à matéria seca da folha, de plantas de milho sob irrigação com água salina, onde nós podemos perceber que a irrigação com água de maior condutividade proporcionou uma redução de 31,5%. Essa mesma tendência, essa redução da minha massa da parte aérea, ela também foi encontrada por Souza e colaboradores em 2018 na cultura do milho a partir da irrigação com água de alta condutividade. Na figura 1b, nós trazemos aqui o resultado referente à matéria seca do pendão das plantas de milho sob irrigação com água salina, onde a irrigação com água de maior condutividade proporcionou uma redução de 22,07% em comparação com a água de menor condutividade. Resultado similar foi observado por Oliveira e colaboradores em 2016, onde a massa seca do pendão ela foi reduzida com o aumento do estresse salino. Esses dois resultados estão diretamente ligados e comprovam aí os efeitos deletérios do estresse salino, que causam aí redução na absorção de água e nutrientes, consequentemente ocasionando uma redução no crescimento vegetativo, fazendo com que a biomassa das plantas nessas condições seja reduzida. Como conclusões, nós temos que a irrigação com água salina de 3 decimes reduz a biomassa das folhas e do pendão da cultura do milho. Aqui são algumas referências utilizadas ao longo da apresentação. E os agradecimentos ao Unilab por todo o apoio institucional e ao grupo de pesquisas em fertilizantes e salinidade biosfal. Obrigado a todos.